50 anos. E hoje ela mora em Portugal, né? E eventualmente está aqui conosco e vai nos brindar com essa palestra aí muito importante sobre esse tema. Ó, vou te contar só uma coisa antes de começar a filmar. Para cá, avança, para cá, volta, tá? Tá? Só isso. Tá. Aí você não precisa ficar. É só sair daqui. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus estejam em todos os corações. Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa caminhada com vocês. Obrigada. Prazer é nosso. E a alegria também. O tema de hoje que eu vou trazer é um trabalho que a gente tem em Portugal, que chama Os Filhos da Tempestade, já existe há 2 anos. Ele é um trabalho que trabalha em prol da vida, visando a prevenção do suicídio, principalmente entre os jovens, né? Que desde a pandemia vem aumentando. Então eu vou trazer um pouquinho esse tema, que a gente possa também quebrar esse tabu, né? Que falar sobre suicídio já é um sistema de crença que a gente tem incutido, que isso não é bom, né? Mas a gente tem que olhar para as coisas, porque quando a gente não olha para elas, a gente dá mais força, né? Nas terapias a gente sempre faz isso. Então essa é a ideia desse trabalho. O Setembro Amarelo, que agora é um mês de prevenção, né? Então a gente começa essa campanha. Então a gente vai começar falando sobre o tabu. O que é falar do suicídio, né? Precisamos quebrar, né, esse tabu. A morte é um processo natural da vida, e quando se tira a própria vida, se quebra a grande lei da natureza, a lei do amor de Deus. Então, o que a gente vai trazer? Por que a gente tem esse sistema de crença incutido em nós, né? Que a gente não pode olhar para isso, falar sobre isso, né? Enquanto que isso vem acontecendo cada vez mais, né? Isso só vem aumentando. Hoje é a quarta maior, está em 4º lugar, o maior número de mortes no mundo, o suicídio, né? Então, não dá para a gente não olhar para isso, né? Eu acho que é um tema que a gente tem que abordar, a gente tem que falar. Provavelmente todas as pessoas que estão aqui conhecem alguém que já cometeu suicídio ou pessoas que já tentaram, né? Então é um tema que a gente tem que abordar. É viver inconsciente da totalidade da vida. Por que viver inconsciente? Né? Quando a gente está consciente da totalidade, de que nós somos um espírito imortal, que nós não somos só essa matéria e que existe também algo além, um perispírito, né? Uma centelha divina que está no coração de cada um, a gente começa a ter um olhar mais ampliado da vida, né? E também um olhar mais forte em relação às adversidades e os problemas, né? Porque quando a gente fica com um olhar limitado na matéria, a gente não tem essa consciência, né? Então a gente vive inconsciente da totalidade da vida, né? Então o irmão, quando ele não tem a consciência dessa totalidade, ele fica muito limitado em relação a resolver os seus conflitos, né? Então, isso também entra em relação à expansão de consciência, né? Porque quando a gente começa a ter um olhar de que a gente não é só essa matéria, que a gente não é somente os conflitos diários que estão à nossa volta, a gente começa a expandir um pouco a consciência. Peraí, por que eu estou me sentindo assim? O que aconteceu comigo? Né? O porquê é tão difícil? Por que eu não consigo vencer? Por que eu não tenho força? Por que eu não quero levantar, né? Os depressivos? Por que eu não consigo estudar? Todos os meus colegas estudam, eu não consigo.
Por que eu não consigo passar naquele curso que eu quero passar e todo mundo passou e eu não passei? Então, ele vai muito além. Quando a gente vai olhar para esse tema, a gente vai muito além na área da psicoterapia, porque a gente começa a ver que atrás de cada irmãozinho que tem esse olhar, existe um sistema de crença limitante. Existe uma falta, existe uma exclusão. Né? E aí, assim, uma exclusão do quê? Da sociedade, uma exclusão da família, né? Uma exclusão interna dele mesmo, que ele não se acha que ele é bom o suficiente para pertencer, para fazer parte de algo, né? Seja uma família, se não tem uma família, seja uma instituição, se não tem uma instituição, seja uma escola, o que for, né? Qual é o olhar que essa pessoa tem, né? É estar aprisionando o espírito e sufocando o seu germe divino. É o que está submerso. É onde encontram suas maiores bênçãos e o seu verdadeiro propósito, né? Aqui a gente fala, quando você está inconsciente da parte espiritual, do germe divino que está em nós estamos muito afastados do nosso verdadeiro propósito. Porque o nosso verdadeiro propósito, ele está na nossa essência. Está no Espírito, está aqui, está o que Deus incutiu em nós, no nosso coração. Né? Então, o inconsciente e o distanciamento desse olhar para o Espírito, desse olhar, né? Ele vai ainda criando mais couraças, criando mais dor, mais dificuldade, para que ele possa ampliar o olhar. Então fica com uma perspectiva muito limitada. Quando a gente trabalha lá no Seara de Luz, no projeto, em prol da prevenção, a gente tem muita proteção da Corrente Socorrista de Maria, porque os nossos trabalhos são direcionados pela Corrente Socorrista de Maria. E esses jovens, essas pessoas, elas aparecem para os atendimentos fraternos. E às vezes nos lugares mais, né, você vê que foi direcionado. Então, quando a gente começa a fazer um tratamento, a gente começa a ver que é muito difícil, eles não têm propósito, não têm perspectiva, não têm pertencimento, não se sente pertencente e não conseguem fazer um movimento para pertencer. Né? É uma dificuldade muito grande, por isso que eu falo do olhar. Né? A gente sempre tende a julgar os excluídos, né? Ah, porque aquele menino tem problema de droga, ou porque aquela menina está na prostituição, né? A gente sempre tem essas questões que a gente prefere julgar, mas a gente não sabe quais circunstâncias da vida e perspectiva do olhar que levaram essas pessoas a estarem vivendo dentro dessas circunstâncias, né? Então, a gente fala da Corrente Socorrista de Maria, porque a Maria, ela é a mãe dos excluídos, né? Ela é a que olha por esses excluídos. Então, é essa força que a gente traz para o nosso trabalho de prevenção, que tem todo um projeto que até a gente vai falar, né, do seminário que a gente vai ter esse fim de semana, vai trazer esse olhar, mas também outras abordagens. A gente faz um trabalho psicoterapêutico, trabalhando o sistema de crença com o magnetismo humano, para que a pessoa chegue justamente nessa questão do propósito. Né? É usar o magnetismo humano, que é nada mais, nada menos que a grande força vital de vida que todos nós temos, né? Manipular esse grande fluido para que possa romper essas couraças de dor, e rompendo essas couraças a gente vai conversando, vai trazendo, mas por que você tem esse olhar? Né? Por que você está olhando para isso? Aonde você está olhando? O que faz você olhar para isso? O que faz você olhar para a morte? Por que você olha tanto para a morte? Né? Quais são as perspectivas que você não tem,
que faz com que você olhe para a morte, né? O que precisa ser construído para que você possa olhar para a vida? Então, a gente tem um trabalho, né? Um trabalho de pesquisa, um trabalho que a gente faz em cima, e quando a gente vai quebrando essas coraças, quando a gente vai conseguindo chegar nesse coração adoecido, né? Nesse excluído, às vezes jovens que estão na prostituição, né? Que não tiveram oportunidade, você vai ver, não teve pai, não teve mãe, o pai abandonou, a mãe fugiu, o seu pai queria matar, aquelas histórias que a gente sabe que existe, né? E que a pessoa não teve escolha, né? Então, quando a gente consegue chegar e tirar essas coraças para olhar para essa vida que existe, né? Ela está lá, está encoberta com coraças, com dor, com um sistema de crença de exclusão, de julgamento, de que não vale nada, né? A gente consegue falar para ela, existe um propósito de vida, né? Existe porque o germe divino está dentro de você, todos nós temos, né? Então, é esse olhar do propósito que aí a pessoa, quando ela começa a se olhar, começa a ver que elas pertencem a algo, né? Porque, na verdade, aí é o sistema de pertencer a Deus, né? Eu pertenço a algo. Peraí, se existe um germe divino em mim, eu pertenço a algo, né? Então, é esse sistema de crença. E existe um germe divino que é Deus, e existe uma mãe que te acolhe e que te trouxe aqui, a gente sempre fala isso, né? Para segurar na sua mão, para que a gente possa olhar para você, né? Então, existe um trabalho aqui, depois a gente vai apresentar lá no seminário, que é uma proposta até para as casas espíritas em relação a esse projeto. Esse projeto é um sistema que a gente trabalha em prol da prevenção e que a gente vai trazer, porque ele aborda vários outros, né, tipos de tratamentos dentro do atendimento fraterno. A morte também é um processo. Os suicidas não querem se matar, querem matar o que sente, né? Como mudar o que os suicidas sentem? Né? Como eles matam o corpo para não sentir. Então, devemos modificar o que eles sentem, né? Então, aqui é a questão que a gente aborda em relação ao sistema de crença. Porque nós, espíritas, nós temos todo o conhecimento dentro do que acontece com os espíritos que se matam, né? A gente sabe como é o processo do outro lado, não é? É claro que são casos e casos, e cada caso é um caso, né? Existem os que têm merecimento e fraquejam, e aí tem intercessão, tem os que não têm intercessão, tem que ficar sofrendo ali aquela dor no looping, né? Da energia vital que restou ainda, porque ele cometeu o suicídio. Ele existiu um tempo naquele perispírito de vida, não é? Para quem tem interesse em saber sobre esse assunto, tem um livro que é Memórias de um Suicida, que é da Ivone, que vocês quiserem, né? Como se comportam diante da tempestade, né? Qual a minha consciência? Ela é de uma fé raciocinada ou me deixo contaminar com ideias turvas porque não tenho consciência? Então, isso é um pouco do que a gente falou, né? A gente vai pegando um pouco de tudo quando não tem consciência. Como estamos nos afinando? Com a dor ou com o amor? Para despertar, precisamos assumir o leme das nossas vidas, principalmente o leme da vida espiritual. Isso é para todos, né? Potencializando a todos, porque a gente, quando pai, mãe, vô, vó, né? Como primo, como pertencente de um sistema, seja familiar, institucional, a gente, com esse olhar espiritual, a gente também pode ser o leme das outras vidas, né, que estão ao nosso redor. Então, isso é importante, né, porque a gente nunca sabe quando essa situação vai se apresentar, ou num ambiente de trabalho, ou num ambiente familiar, né, você nunca sabe.
quando isso pode estar presente? A gente não sabe, né? O que a gente mais vê em relação a isso, quando acontece, é isso. Eu não esperava, eu não sabia. Né? Eu senti que estava isolado, eu senti que não queria estar comigo. Né? Então, que a gente possa desenvolver esse olhar, porque isso é uma doença. É a quarta maior número de morte do mundo. Né? Então, a gente tem que ter um olhar. Qual é o olhar que a sociedade traz em relação a isso? Né? É um tabu. Né? A gente não fala muito. Os Filhos da Tempestade. Né? Então, aqui, Os Filhos da Tempestade é o nome da nossa mentora, que direcionou a gente para essa campanha de prevenção, esse trabalho, esses atendimentos fraternos, os desenvolvimentos de sistema e propósito, né? Tudo isso a gente foi feito através de psicografias, então a gente fala, existe um leme mesmo, porque ela traz tudo isso de forma filosófica. Por quê? Porque o Espiritismo não é ciência, filosofia e religião. Então, qual é o olhar que nós, espíritas, estamos dando para a questão filosófica e científica? Né? Então, para que essa abordagem? Por que a filosófica? Porque a filosófica é a que vai atingir esses que estão na tempestade. Né? Porque os que estão na tempestade, que são pessoas que estão fechadas, que elas não têm consciência, elas não querem saber. Você vai chegar e vai falar, mas Deus vai te ajudar. Mas a pessoa não quer. Ela não quer porque às vezes ela já ouviu tanta coisa. Ela já está, ou jovem ainda, hoje em dia, é mais difícil ainda se atingir um jovem. Né? E a parte filosófica, ela aborda muito maior. É uma abordagem muito mais ampla, porque você pode falar para a pessoa, você sabia que você está submerso, né, ao fluido cósmico universal? Aí ele vai falar assim, fluido cósmico universal? É fluido cósmico universal. Ah, mas o que é isso? Então você vai de uma forma filosófica aguçando a curiosidade do jovem, para que ele saiba. E no fim, a finalidade vai ser a mesma. Porque a gente vai chegar em Deus na mesma, a gente vai chegar no perispírito na mesma, né? Só é uma fala filosófica, só é uma abordagem filosófica para que eles possam. Você pode trazer um verso, você pode trazer uma canção, você pode trazer uma dinâmica de pai e mãe, como honrar, né? Ah, mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, né? Eu já ouvi isso. Eu falei, você tem sim, você tem um pai, que é Deus, você tem mãe, que é a mãe de todos, que é Maria. Por que você não está olhando para isso? Né? Então, a abordagem filosófica, ela ajuda e muito, porque ela ajuda a pessoa a entender que ela tem pertencimento. Aqui a gente fala das dificuldades dos espíritos socorristas de se aproximarem da crosta terrestre por conta das energias deletérias criadas pelos nossos próprios pensamentos que geram nuvens densas pesadas na atmosfera. Isso a gente que é espírita, quem tem um pouco, já deve saber, né? Porque nós somos co-criadores, né? Nós somos filhos do grande Criador, que é Deus, e nós somos pequenos co-criadores também. Então, nós estamos o tempo todo co-criando, né? E quando vai para essa atmosfera aqui de terceira dimensão, né? A gente vê que existe no livro do André Luiz essa questão das nuvens densas que ele traz, da dificuldade de adentrar no nosso planeta. Né? Então você vê que a gente tem isso e a gente traz essa coisa pesada para a nossa atmosfera. Por quê? Porque a gente tem um sistema de crença, né? Que é embutido em nós. Né? Sua mãe falou, que seu pai falou, que seu tio falou, né? Que o vizinho falou, que o padre falou, que a professora falou. Né? E aí você vai carregando preconceitos, coisas boas, coisas ruins. Né? A gente vai carregando isso. E às vezes a gente gera essas atmosferas, né? Então, a gente tem que refletir o poder que a gente tem como filho de Deus e criador de tudo para cocriar. Porque a gente está cocriando o tempo todo, gente.
todo o tempo você está copiando. Então pensa no que você está pensando, né? Pensa no que você está pensando e pensa no que você está fazendo, né? Isso é muito importante. Trabalhar o pensamento, né? Abrir a fronte e lá na frente tem novos horizontes. A gente sempre traz, isso vem de uma forma filosófica, uma forma como a gente atua nos trabalhos. O louvor está em resplandecer, em ressignificar como essência para encontrar o seu propósito. Né? Cada um encontrando o seu lugar certo na hora própria e nas circunstâncias que são as melhores para a evolução. Não há ocorrência ocasional ou improvisada na legislação divina que ocorre através das leis da natureza. Nós estamos exatamente onde a gente devia estar, no momento que a gente devia estar, com os pais que a gente devia estar, com a família. Então, isso não existe erro dentro da criação. Né? Tudo é uma grande lei, Deus não altera as suas leis, e a gente sabe para onde a gente quer redirecionar o nosso olhar. Né? Os suicidas compõem um grupo especial porque, como eles se mataram, abreviaram a vida antes do que estava programado diante da legislação divina. Terão que suportar o looping da dor do ato até o fim dessa energia vital. Né? Então, se ele tinha mais 30 anos de vida, ele fica com aquela energia vital. Então, ele fica vivendo o loop daquele momento do ato. Né? Nesse livro, Memórias do Suicida, que é escrito por esse escritor, que é até um escritor português, né? Um romancista famoso, Camilo Castelo Branco, ele conta muito bem o que ele vivenciou no início do livro em relação a isso, né? Exatamente isso, para a gente entender. Por isso é importante de estarmos aqui reunidos para falar de jovens suicidas e de um amor maior. Dessa forma, estamos doando nossa energia vital para auxiliar as dores desses irmãos sofredores, né? Nós estamos aqui reunidos, trazendo um olhar, um redirecionamento, e provavelmente existem irmãos aqui que necessitam também, né? Não só os que estão aqui encarnados, mas também os desencarnados, que necessitam desse olhar. Nosso despertar pode auxiliar através do amor esses irmãos em desalinho, né? Que sejamos filhos da esperança. Né? Então, existem os filhos da tempestade, todos nós somos um filho da tempestade, porque senão não estaríamos aqui encarnados em um planeta de provas e expiações. Né? Então, a gente tem que pensar, mas que cabe a nós fazer a transformação para que nós possamos ser os filhos da esperança. Né? Que é isso que Deus quer, né? Recorrendo a recursos espíritas, orando sempre para adquirir resistência contra o mal, renovando disposições espirituais e utilizando o recurso do passe socorrista, rearticulando as forças em desalinho. Porque a questão do magnetismo, ela ajuda muito, né? Ela ajuda imensamente. Né? O magnetismo, ele é uma ciência infindável, né? É interessante porque ele é a base de todos os processos que estão relacionados a fenômenos, né? Que estão relacionados à cura, que estão relacionados à genética, à epigenética, a tudo. O magnetismo humano, ele que trabalha nas mielinas das células, né? Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar dentro das casas espíritas, e é um pouco que a gente vai falar no seminário, em relação ao poder que a gente tem na nossa mão, né? Como filhos de Deus e como pessoas que estamos à frente de uma casa espírita, como trabalhadores, né? Para esses novos tempos, porque a gente está falando de suicídio, o suicídio cada vez mais aumentando, o número maior é de jovens de 15 a 25 anos,
pelos dados da OMS, últimos dados da OMS. Então, o que a gente vê? Uma coisa que a gente precisa se preparar quanto casa espírita para poder ter esse olhar, né? Não dá mais para a gente ficar no sistema de crença limitante que foi implantado para nós, né? Foi implantado, porque se a gente for estudar, né, as religiões sempre excluíam, né? Não falo do espiritismo, mas existe esse olhar, né, dentro da nossa sociedade que vem em relação a isso. Mas nesse momento nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar preparados para olhar, para auxiliar e para poder, de alguma forma, amparar, né? Porque a gente, com esse olhar, a gente pode tocar vidas, né? Então é essa a questão, porque eu posso fazer a diferença, você nunca sabe, né? E o quanto isso é importante. Então, é um pouco isso. Me desculpa se eu passei do tempo. Não, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o seminário e esse projeto do Filhos da Tempestade com mais detalhe. Ah, tá bom. O projeto dos Filhos da Tempestade, ele se iniciou, eu sou magnetizadora, né, há 8 anos, sou terapeuta, trabalho, sou espírita, médium desenvolvida na psicografia por essa casa, né? E eu, através das psicografias, há exatamente 2 anos e poucos atrás, eu fui redirecionada por um espírito de luz, que hoje é a nossa mentora, foi direcionando a gente, fazendo, através das psicografias, que é um compilado muito grande, que a gente tem que ficar, depois a gente vai selecionando e vai vendo os direcionamentos, todos os passos do Seara de Luz, que é o centro que eu fundei em Portugal, em relação ao quê? Atendimento fraterno, né? E ela foi falando dos Filhos da Tempestade, de uma forma filosófica, falando que eles iam vir, que eles iam nos procurar, iam procurar a casa tinha que se preparar para fazer um atendimento fraterno, e a gente foi trabalhando. E foi uma coisa assim, todos os nossos atendimentos fraternos tinham correlação com o suicídio. Então começou a vir, e aí vinha, né, a questão dessa abordagem, né, de Maria. E aí, inclusive, tem um caso que eu até estou pensando em trazer, de uma menina que estava na prostituição e tinha tentado suicídio e tal. E ela chegou a nós porque ela leu o livro da Ivone Pereira, Memórias do Suicida, não tinha nenhuma religião. E ela falou, eu vim aqui porque eu achei que o Espiritismo podia me ajudar e me indicaram aqui. Né? Então você vai vendo dentro desse trabalho, os Filhos da Tempestade, ele tem um propósito maior, que fez com que eu me aprofundasse e estudasse muito mais por tamanha responsabilidade, porque quando você está num atendimento fraterno, você ser responsável por 5 pessoas, tudo bem que estão numa depressão, numa crise do pânico, mas você ser responsável por pessoas que já tentaram tirar a vida e que o peso é maior, né? Você tem que estar preparado, né? Porque a gente traz é sempre uma insegurança, né? É como pisar ali, você tem que estar, porque você não sabe se você falar eu tive pessoas que eu atendi no atendimento fraterno que falaram, eu fui em tal lugar, eu já estava com depressão, eu já estava com crise do pânico, a pessoa olhou para mim e falou que eu estava com 6 obsessores. Eu cheguei em casa e queria me matar. Né? Então, quando a gente fala isso, a gente tem, por isso que eu falo, esse trabalho ele foi surgindo e ele tem as 3 pilastras fincadas e fortes, que é filosofia, religião e ciência. Né? E é esse olhar que a gente tem que trazer. Então, esse seminário, ele é Casa Espírita, um novo olhar, que é o seminário que a gente vai fazer, vai ser sábado e domingo.
Foi uma coisa super bacana. Esse seminário surgiu porque eu estava atendendo algumas pessoas à distância de magnetismo no Paraná e fui descobrir que uma delas trabalhava num projeto, numa casa de jovens infratores. Essa casa de jovens infratores era cuidada por uma casa espírita, porém eles não tinham trabalho doutrinário, evangelho, nada. Não tinha atendimento fraterno, não tinha magnetismo. E o que aconteceu com essas pessoas que estavam trabalhando nesse projeto? Todas adoeceram. Então, foi aí que começou a surgir o aprofundamento, o olhar, porque a gente percebeu, quando a gente estuda, né, os campos morfogenéticos, que até o Olívio estava falando, esses dias a gente estava falando sobre isso, tamanha toxicidade, né, de um campo morfogenético de uma instituição de jovens infratores, né? E como que você vai atuar dentro de uma instituição dessa se você não tiver um olhar diferenciado? Ainda mais para mudar aquele campo, né? Porque você está lá para mudar aquele campo, né? Você não está lá. Então, foi aí, com esse trabalho de magnetismo, que a gente começou a se aprofundar. E aí, o Jacó Melo, que é o nosso magnetizador incrível, ele traz o poder da vontade para os médiuns, ele tem um olhar muito dessa centelha divina, né? Ele vai estar presente para poder trazer para a gente, né, esse olhar, e ele fez isso de coração porque o diretor desse projeto vai estar presente no seminário. Eles vêm do Paraná, né? Porque eles estão interessados em trazer o sistema dos Filhos da Tempestade para esse projeto, né? Então, você vê, quando a espiritualidade traz uma coisa, sempre tem um propósito maior. As coisas foram acontecendo de uma proporção, eu sempre falo, a Rose está aqui trabalhando comigo, né, Rose? E a gente trabalha muito, muito mesmo, ontem a gente ficou até 2 horas da manhã, e a espiritualidade, ela traz um direcionamento, é incrível, porque você vê que tudo se encaixa de uma forma extraordinária e que não tem explicação, né? Então, a gente, e chama Allan Kardec, viu? O diretor do projeto do Paraná. Então, o Allan Kardec chegou e falou: não, eu quero aprender o magnetismo, eu quero entender, eu sou espírita desde criança, de berço, nasci no espiritismo, claro, a mãe deu o nome de Allan Kardec, e nunca ouvi falar do magnetismo. Né? Tá, agora você fala um pouco sobre esse fim de semana, então, para a gente encerrar. Fala sim, um pouco sim. do como fazer para o pessoal participar desse evento. Sim. O seminário é no dia 2 e 3, sábado o dia todo e domingo até 1 da tarde. Esse seminário, ele é sem fins lucrativos, o valor é R$ 180 em relação à alimentação, tá? É um brunch de café da manhã, um almoço no sábado e um brunch da tarde e um brunch no domingo, né? A locação foi doada, o Jacob veio gratuitamente por questão do propósito, que é trazer esse trabalho para o Allan Kardec, trazer esse trabalho para casas espíritas. Nós também estamos assim, de coração, gratuitamente fazendo. E assim, o que eu posso dizer, vai ser incrível, porque é um compilado de conhecimento, de um fim de semana, com um grande compilado de conhecimento, dentro dessas 3 vertentes. Né? E onde, Bárbara? É na Fazenda Ara Jamaica, em alumínio. Na verdade é em Mailink, mas você vem pela Raposo e entra ali em alumínio antes do pedágio. Tem todo o mapinha, tem toda a localização, tem placas para chegar. O local é um local super agradável, é uma fazenda grande, bonita. Tem um salão de eventos que a gente vai fazer, que é dentro de uma pirâmide que já existia nessa propriedade, foi reformada. Então, eu acho que vai ser um fim de semana bem intuitivo, muito conhecimento, vai ser bem bacana. Quem quiser participar, ainda dá tempo de ir lá fazer a inscrição. A gente deixou ali
Acho que eu deixei ali no painel. O painel. Eu deixei esse aqui, esse informativo ali no painel. E aqui tem o WhatsApp. Esse WhatsApp é o meu WhatsApp de Portugal, mas não tem problema. Põe o número, é só pôr o código mais 351, que funciona normalmente. E aí você, falando, oi, eu quero participar, eu mando um link, você faz toda a inscrição online, pagamento, manda para tudo, é tudo assim, tá? Não tem que... E o que eu quero dizer que acho que é importante, né? Nós fizemos, a Fazendária Área Jamaica deu uma possibilidade para a gente, que é poder dividir em 4 vezes ainda esse valor. Né? Então, interessante, quem quiser participar, pode dividir esse valor em 4 vezes, dando uma entrada de 20% para fazer a inscrição e depois, no dia, à chegada, passar o cartão e fazer, né, dividir no cartão. Tá? Porque a gente, na verdade, o que a gente quer é que as pessoas façam parte e possam trazer essa semente aí de esperança para espalhar dos corações. De qualquer forma, eu vou publicar novamente o link tudo no grupo Caridade e Luz. Isso. E também, se tiverem dúvida, podem procurar a gente. Qualquer dúvida, me procura, que eu posso esclarecer, ajudar, tá bom? Agradeço. Né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, por poder trazer um pouquinho. Eu falo demais, realmente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que a gente possa, no Setembro Amarelo, trabalhar ser essa esperança aí que o mundo está precisando, né? Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado.